Graça e paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Vinícius, aqui da Aliança Bíblica Apostólica. Eu quero utilizar um pouco do seu tempo para compartilhar uma palavra preciosa com seu coração. Essa palavra está em Josué, no capítulo 6, verso 10. Diz assim: Quando soaram as trombetas, o povo gritou, e ao som das trombetas e do forte grito, o muro caiu. E cada um atacou o lugar de onde estava e tomaram a cidade. Que coisa maravilhosa pensarmos sobre esse acontecimento, não é verdade? Mas na maioria das vezes que eu escutei essa palavra, eu sempre ouvi dizer que o brado da vitória derrubou aquela muralha. E eu gostaria de compreender com você algumas coisas que muitas nós somos muito imediatistas, né? Às vezes o que fica evidente, nós pensamos que é aquilo ali que é a causa, que é o motivo, né? Eu me lembro quando mais jovem, eu morava no litoral do Espírito Santo e perto de casa tinha aquelas rochas imensas, né? E alguém resolveu construir num lugar que tinha muitas rochas. E eu lembro que eu saía para trabalhar e o profissional, né, que eu nem sei qual que é o nome desse profissional, mas vou chamar de pedreiro aqui por falta de conhecimento de causa, mas ele estava lá com o seu instrumento, a marreta, batendo naquela rocha, e aquele barulho se ouvia de longe, aquele retinir, sabe? Pim, pim, pim. E eu voltava para almoçar em casa e lá estava aquele moço fazendo vários furos, né? Naquela rocha, com várias estacas de metal, parecendo aquela entalhadeira que a gente conhece, né? Que o pessoal chama de talhadeira, né? E por vários dias aquela cena era repetida. Quando eu saía, ele estava iniciando o trabalho, quando eu almoçava, ele estava lá, quando eu chegava do serviço, ele estava terminando o dia de trabalho. E um dia eu estava voltando para almoçar em casa e de repente ele deu mais uma marretada e a rocha se partiu ao meio. E naquele momento me veio um pensamento: que marretada forte que ele deve ter dado para conseguir fraturar aquela rocha. Qual foi, melhor dizendo, a martelada, a marretada certeira que quebrou aquela rocha? Sabe, quando nós pensamos sobre essa história de Josué, talvez nós possamos cometer o mesmo erro de pensar que o grito fez com que as muralhas de Jericó viessem ao chão. Quero te mostrar 5 atitudes que Josué teve, e juntamente com ele, logicamente, todo o povo de Israel, que fez aquelas muralhas caírem. Quero ser o mais breve possível, não vou fazer uma mensagem completa de domingo à noite, para não tomar muito seu tempo, mas me dê aí de 5 a 10 minutinhos para nós meditarmos nessa palavra. Josué, no capítulo 1, Deus chega para Josué, Moisés havia morrido, e fala assim: olha, esforça-te. Com toda certeza, a primeira atitude de Josué, que culminaria com a queda do muro de Josué, é o esforço. E pode parecer muito trivial para você, mas a maioria das pessoas não se esforçam. Eu costumo dizer que se eu quero viver o extraordinário, eu tenho que transcender aquilo que é comum. Na maioria das vezes, as pessoas vivem uma vida linear, não vê nada fora do normal acontecer, e menos ainda milagres da parte de Deus, mesmo conhecendo a fé, mesmo conhecendo a Deus, tendo contato com a palavra. Por quê? Porque não estão dispostos a se esforçar. Deus estava dizendo para Josué, e eu quero parafrasear
para dizer para você que é impossível nós vivermos o sobrenatural se nós não esforçarmos. O que significa a palavra esforço? É literalmente uma força extra. É uma força um pouco a mais. O Senhor Jesus ele disse assim, olha, quando vocês fizerem tudo aquilo que for solicitado, dizei, nós somos inúteis, porque nós fizemos apenas aquilo que nos foi pedido. A maioria das pessoas fica nesse campo, só faz aquilo que é o esperado. Todas as empresas de sucesso, empreendimentos, igrejas que crescem, têm em comum uma característica. Aqueles que estavam na direção, quer sejam empresários, pastores, líderes, motivadores, empreendedores, eles se esforçaram. Eles fizeram mais do que o que era esperado. Muitas vezes nós fazemos menos do que é necessário e queremos um resultado diferenciado. Eu posso te garantir, como nós dizemos hoje em dia, não vai rolar, não vai acontecer. Se você quer viver o extraordinário, esteja pronto para se esforçar. Depois da palavra esforço, Deus continua conversando com Josué e diz assim, olha, esforça-te porque tu farás esse povo herdar a terra prometida. Sabe, todo o esforço seria inútil se nós não andarmos debaixo de uma promessa. Não adianta só querermos algo. É necessário que haja um propósito para que isso aconteça. É necessário que haja uma promessa de Deus sobre as nossas vidas. Mas o maior problema que eu encontro é que nós sequer conhecemos as promessas de Deus para nós. Nós não sabemos aquilo que nós temos, digamos dessa forma, direito em Deus, se é que podemos dizer assim. Por quê? Porque não conhecemos a sua palavra. Não sabemos as garantias que temos nos lugares que podemos ir. E aí, na maioria das igrejas que eu tenho ido, eu vejo uma cena se repetindo. A tal fila da bênção, as pessoas se matam. E não estou dizendo apenas nas igrejas evangélicas, mas no contexto religioso geral, as pessoas se matam para receber aquilo que de fato elas deveriam receber como herança, porque são filhos de Deus. Não estou dizendo que não podemos fazer um culto e colocar o nome desse culto, culto de milagres, culto de vitória. A nomenclatura, a estratégia, é isso aí. Deus ele não unge estratégia. Citando o grande escritor M. Bounds, Deus não unge estratégia. Ele unge homens e mulheres cheios do Espírito Santo, homens e mulheres de oração. Havia uma promessa sobre Josué: tu farás este povo herdar essa terra. Às vezes nós não percebemos muito bem isso, e eu falo sobre isso no meu livro mais recente. Quem estava sendo preparado para liderar o povo na terra prometida não era Moisés, era Josué. Tanto que quando ocorre uma certa situação com o rei, e Deus fala assim, olha, escreve isso num rolo e mostra para Josué, porque lá no futuro eu vou vingar o que está acontecendo agora, eu não vou deixar impune o que estão fazendo com os filhos de Israel. Josué estava sendo preparado para herdar, para liderar na terra prometida. Por isso que ele estava sempre próximo de Moisés, mas isso é assunto para outra ocasião. Nesse momento, Deus estava imputando uma promessa a Josué. Ele disse, olha, você vai fazer esse povo herdar. Talvez Josué não fosse o mais preparado. Nós vemos naquele episódio dos 12 espias que quem se levanta e fala é Caleb. Josué fica ali, está junto, agiu corretamente, mas quem tomou frente, falou, dialogou foi Caleb. Talvez Josué não fosse o mais eloquente, enfim. Por que eu estou dizendo isso? Que na maioria das vezes quando nós recebemos uma promessa, nós podemos cair no engano de achar que não sejamos capazes. O próprio Moisés, quando Deus o chamou, ele faz esse questionamento. Deus, quem sou eu para falar com o faraó? E olha a resposta que Deus dá para ele, eu acho fantástica.
Deus fala para ele assim: eu sou contigo. Moisés estava perguntando quem ele era, e Deus estava dizendo: eu sou contigo. Sabe por quê? Porque o mais importante para nós nos tornarmos herdeiros das promessas de Deus não é quem nós somos, é quem está conosco. Amém? Pega essa no seu espírito. Seguindo, Deus começa a dar orientações para Josué. Diz assim: olha, fala com o povo para rodear a cidade por 7 dias em silêncio. Olha, nós começamos dizendo que a maioria das pessoas dizem que o grito fez a muralha cair. Agora nós chegamos num ponto que Deus falou assim: olha, fala para o povo rodear a cidade e aí, silêncio. Muitas vezes nós temos que falar, mas existem momentos que é tempo de se calar. Sabe por quê? Às vezes, na multidão das nossas próprias palavras, nós podemos correr o perigo de pensar que nós estamos resolvendo a situação. Deus colocou o povo para marcar território. Geralmente, quando nós vamos fazer o trabalho de implantação de igreja em alguma cidade, nós enviamos uma equipe para espiar a terra e depois nós enviamos mais pessoas para fazer exatamente o que os filhos de Israel fizeram aqui. Nós vamos rodear a cidade em silêncio. A oração no coração, aquele que fala em línguas, ali baixinho consigo mesmo, nós caminhamos pela cidade. Aqui é onde nós estamos sediados em Belo Horizonte, Ministério Aba, mais ou menos 40 dias antes de nós virmos para cá, eu fiz exatamente essa estratégia. Eu não sabia onde seria a igreja, ainda não havia alugado, e eu comecei a caminhar pelo bairro em silêncio, orando pelas pessoas, orando pelas famílias, orando pelas vidas que hoje estão se reunindo conosco aqui. Então, às vezes, é tempo de se calar. Agora, Deus continua e fala assim: olha, no 7º dia, vocês vão rodear a cidade 7 vezes, ainda em silêncio. Sabe, muitas vezes o que nos falta, se andar por 7 dias fosse uma estratégia, andar 7 vezes no mesmo dia, se tratava de perseverar naquela estratégia. Muitas vezes o que nos falta não é gritar, não é uma promessa, não é esforço. Muitas vezes nós não sabemos perseverar. A gente desiste fácil. Persevere naquilo que Deus colocou nas suas mãos. E agora sim, por último, ele fala assim: olha, depois de se esforçar, depois de ter recebido a promessa, depois de ter recebido uma estratégia, de ter perseverado nessa estratégia, agora sim, vocês vão se colocar ao redor da muralha e vão bradar, liberar um brado de vitória. Ah, como eu quero que esse dia chegue na sua vida. Mas talvez a única coisa que você está fazendo é bradar, é gritar, e não vai dar certo. Não se trata de orar eloquentemente, não se trata de avançar na direção do adversário, de invadir o inferno. Muitas vezes você está pulando etapas anteriores. Você está se esforçando? Ou qualquer coisa te faz desanimar? Você de fato carrega uma promessa para isso que você quer realizar? Porque se não carrega, pare onde você está e volte para o seu quarto até você receber uma promessa. Havendo recebido essa promessa, qual estratégia você está utilizando para chegar do ponto A ao ponto B? Da onde você está até onde Deus quer que você se aproxime. Há quanto tempo você está nessa batalha? Você tem perseverado? Se você olhar para a sua história recente, é uma história de perseverança ou uma história de desistência? Porque se você tiver seguido todo esse passo a passo, eu quero te dizer, hoje é o momento de você levantar as suas mãos e liberar um brado de vitória. Eu quero orar por você nesse momento, em nome do Senhor Jesus. Paizinho, em nome de Jesus, eu oro por esta pessoa que vai assistir essa mensagem. Eu não o conheço, mas eu tenho certeza que o Senhor o conhece. O Senhor conhece esse homem, essa mulher, esse jovem, essa criança, este ancião, essa anciã.
O Senhor sabe aquilo que se passa no coração do homem. O Senhor sabe não só a nossa origem, mas conhece aonde estamos e também o nosso destino. E dentro desse conhecimento, eu quero levantar as minhas mãos agora na direção dessa pessoa e clamar aos céus para que ele e ela seja capaz de seguir todos esses passos. Fortalece o coração para que essa pessoa se torne capaz de esforçar, de dar um pouquinho mais. Senhor, em nome de Jesus, atribua as tuas promessas a essa pessoa. Que ele seja capaz de ouvir, compreender e obedecer as tuas orientações, as estratégias que vêm do céu, não os planos meramente humanos, mas as estratégias celestiais. Senhor, nos dá resiliência para conseguir nos refazer a cada queda, para conseguir nos levantar a cada momento que formos combatidos, para sermos capazes de perseverar. Faz o dia do brado de vitória chegar. É a minha oração por essa pessoa que assiste esse vídeo nesse dia, em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém? E você diga graças a Deus. Eu quero te convidar para vir nos conhecer, você que está em Belo Horizonte, ou talvez você também que esteja longe, mas queira aí nos conhecer. Nós estamos na região de Venda Nova, no bairro da Lagoa, rua Nelson José de Almeida, número 130, no bairro da Lagoa. Nós somos o Ministério Aliança Bíblica Apostólica. Você pode nos encontrar nas redes sociais e com certeza Deus tem uma palavra para o seu coração. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus.